Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 22, 23, 24 e 25. Versículo 22 diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegaram eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Naquele momento que Jesus foi despertado ali no barco, ele disse para os discípulos: Onde está a vossa fé? Nessa noite nós queremos passar 5 segredos para vencer as tempestades da vida. 5 segredos para você vencer as tempestades da vida. Falar sobre tempestades é sempre algo importante, né? Porque todos nós, em algum momento, passamos por tal situação. Às vezes, vivemos momentos em que o mar está calmo, né? Tudo está bem, tudo está florido, a noite está tranquila e o nosso dia está como um dia de primavera. Tudo colorido, tudo maravilhoso, não é mesmo? E assim foi com aqueles discípulos também. O Senhor Jesus os chamou para atravessar o mar da Galileia. Aqui fala lago, mas na verdade é um mar, que é um grande lago de 20 quilômetros de comprimento e de 15 quilômetros de largura. Portanto, era chamado de mar, porque ele era, esse lago era numa região muito alta da Palestina, lá no norte da Galileia, uma região muito alta da Palestina, e os ventos lá são muito fortes. E as ondas chegam a 2, 3 metros de altura. Então era chamado de Mar da Galileia. E aqui, nessa tradução, chamado também de lago. Então, quando eu falar de mar aqui, eu estou falando desse grande lago, que era chamado também de mar. Certo? E o Senhor, Ele chamou os seus discípulos: Entremos no barco e vamos atravessar o mar. O Senhor propôs a eles atravessar o mar. Sempre que a Bíblia fala de mar, Ele está fazendo referência ao mundo. As águas do mar, elas têm um simbolismo, uma representação espiritual, bíblica, de mundo. Então o Senhor, Ele está chamando a mim e a você e nos dizendo: vamos atravessar o mundo, vamos atravessar o nosso caminho pelo mundo. Há um caminho a ser percorrido e vamos juntos. Então, a partir do momento que você se propõe andar com o Senhor, Ele vai estar ao seu lado. Amém? Amém. A partir do momento que você se propôs a servir o Senhor Jesus Cristo e a ser um servo dele, com certeza Ele está do seu lado. O que diz lá em Mateus capítulo 28?
eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Senhor, Ele se propôs a estar conosco todos os dias. Assim como os discípulos atravessaram o mar com Jesus, Jesus estava ali naquele barco juntamente com eles, e nós estamos no nosso barco da vida, amém? Nós estamos no barco da vida e precisamos atravessar esse mundo, precisamos percorrer o caminho das águas, precisamos chegar ao nosso porto seguro, temos um caminho a percorrer, temos uma jornada a percorrer, e Jesus não está ausente do seu barco. Fala para o seu irmão, Jesus não está ausente do seu barco, amém? Nós temos que ter esta certeza, irmãos, nós temos que ter esta confiança, que Ele está conosco no nosso barco, que Ele é Deus presente na nossa vida. E quando eles atravessaram aquele mar, por um momento ou por algumas horas, tudo estava calmo, tudo estava tranquilo, tudo estava correndo muito bem. Mas houve um determinado momento que o vento começou a soprar fortemente. Num dado momento veio a fúria do mar, assaltando o barco, movimentando as águas naquele lugar, a ponto daquele barco quase ir a pique, afundar. Mas Jesus estava lá, Jesus estava no barco. Na nossa vida também é assim. Nós passamos por situações agradáveis, confortáveis, boas, em que tudo está correndo bem, em que tudo que fazemos, somos abençoados, somos prósperos e tudo vai muito bem conosco. Mas haverá um dado momento na sua vida que o vento vai soprar. O vento representa as hostes do mal. O vento representa a fúria das trevas, a fúria do inferno contra tudo que está bem na sua vida. Então o diabo o contempla o seu barco atravessando o mar, atravessando o caminho da vida, e ele vê que está tudo bem com você, e ele fica furioso com você, porque ele veio para matar, roubar e destruir, e ele então fica furioso com você. Pedro diz que ele fica como um leão, rugindo, procurando uma oportunidade para te tragar. E então o vento sopra fortemente. Então o mar então se enfurece e vem contra você. E tudo à sua volta parece estar conspirando contra você. E tudo à sua volta parece que não está acontecendo. A tal ponto de você fraquejar na fé, a tal ponto de você não confiar plenamente naquele que está no barco da sua vida. Por isso Jesus disse: onde está a fé de vocês? O Senhor estava se referindo à sua pessoa, ali no barco. Olha, eu estou aqui com vocês. Onde está a fé de vocês? Onde está a confiança de vocês? Então, meu irmão, às vezes você passa por situações difíceis, por problemas difíceis, mas você tem que entender que Ele está no barco da sua vida, que Ele está ali ao seu lado, para te abençoar, para te conduzir, para resolver o problema que vier a surgir na sua vida. Amém? Muitas vezes os problemas vêm e nós ficamos por demais aflitos com os problemas, com as dificuldades, não é mesmo? Mas nós temos que crer nele, nós temos que confiar nele. A mão governamental de Deus está governando a minha e a sua vida. Ele está nos conduzindo, Ele está nos direcionando. Amém? Amém?
E Ele vai fazer tudo o que é necessário para que você fique bem, e para que o mar se acalme, e para que tudo volte à normalidade na sua vida. Quem crê nisso? Amém? Amém. Há um versículo, não precisa abrir a Bíblia, há um versículo em Isaías, capítulo 26, o versículo de número 3, diz assim: Tu, fazendo referência a Deus, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Significa o quê? Que o Senhor vai te conservar em paz, tudo vai estar em paz na sua vida, se você confiar nele. Amém? Se você depender dele, se você ficar firme nele, ainda que venham tempestades, ainda que o mar se enfureça contra a sua vida, ainda que as hostes do mal se enfureçam contra você, ainda que o inferno conspire contra a sua vida, mas ele te conservará em paz. Amém. Ele vai repreender as hostes do mal, ele vai repreender a fúria do inferno, e você vai ter paz, porque o seu coração está confiando nele, porque o seu coração está firme nele. Primeiro ponto, primeiro segredo para vencer a tempestade da sua vida: você precisa ter conhecimento da presença de Jesus em sua vida e saber que o Senhor tem em suas mãos o poder absoluto para te abençoar. Amém? Vou repetir. Primeiro princípio, você precisa ter conhecimento da presença de Jesus em sua vida e saber que o Senhor tem em suas mãos o poder absoluto para te abençoar. Amém? Então você precisa ter a certeza de que Ele está no seu barco. Amém? Um dia você deixou Ele entrar no seu coração. Um dia você fez uma aliança com Ele, descendo as águas do batismo, e um dia você se propôs então caminhar com Ele. Ele então passou a fazer parte da sua vida. Você tem certeza da presença dele na sua vida. Isso é um fato. Mas você precisa de um outro aspecto, né? Que Ele é absolutamente capaz e suficientemente poderoso para te abençoar. Amém? Então, você tem que dizer: Deus está presente na minha vida, Ele faz parte da minha vida, e eu creio que Ele tem absolutamente todo o poder para resolver todos os meus problemas. Tudo está nas mãos dele, a minha vida, e tudo que tenho, e tudo que sou, está nas mãos dele, porque ele governa a minha vida, ele conduz a minha vida, e vai dar certo. Então esse é o primeiro segredo. Os homens de Deus, os homens da Bíblia, que são exemplos para nós de fé, eles tiveram essa certeza que Deus estava com eles, e eles tinham também a certeza que Deus era capaz de abençoá-los. Amém? Todas as vezes que Davi ia para a guerra, ele dizia: Senhor, o Senhor vai comigo, porque ele queria a presença de Deus, e Deus dizia: eu vou com você. E depois, em seguida, ele fazia a segunda pergunta: e o Senhor vai me dar a vitória? E Deus dizia: eu vou te dar a vitória. Então ele ia para a guerra com duas certezas: a certeza da presença de Deus e a certeza da vitória, porque Ele está conosco. E se Ele está conosco, a vitória é certa. Amém? Então os homens de Deus, eles tinham essa convicção no seu coração. É o primeiro aspecto que nós precisamos como cristãos, como homens de Deus, ter essa certeza, essa fé, essa confiança no nosso coração. Amém? Quando Jesus disse para os discípulos: vamos para o outro lado do mar,
Ele já determinou a vitória. Amém? O Senhor disse: vamos para o outro lado do mar. Então o Senhor disse: olha, nós vamos para o outro lado do mar. Ele falou que nós vamos. E nada vai interromper esse trajeto. Ainda que o mar se enfureça, ainda que os ventos sejam fortes, mas nada vai interromper, nada vai nos impedir de atravessar o mar, porque Ele disse: vamos para o outro lado. Amém? Então Deus te deu uma jornada. Há uma jornada para você percorrer. Amém? E nada vai interromper essa jornada. Nada vai impedir que você chegue do outro lado. Então, no momento que você, meu irmão, recebeu essa palavra do Senhor para a sua vida, o Senhor te convidou a caminhar com Ele, você pode ter a certeza que Ele está no controle da sua vida. Ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, ainda que você esteja vivendo num mar bravio, ainda que você esteja num alto mar de incertezas e dúvidas, sem esperança, prestes a destruir, prestes a ser destruído pelos seus problemas, Ele te diz: eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Não temas, você vai vencer. Ainda que passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus. Ainda que passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Senhor está dizendo: olha, fogo representa tribulação na Bíblia. Tribulação, provação. E o Senhor está dizendo: ainda que você passe, e Ele está dizendo: olha, você vai passar por tribulação, você vai passar por provação, mas essa provação, ela não te queimará, ela não te destruirá, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Amém? A provação, ela tem um limite. O Senhor, Ele jamais nos provará além das nossas forças. Ele sabe o limite em que você pode ser testado. Ele sabe o limite em que você pode ser provado. E Ele não permitirá que esse limite seja ultrapassado, porque Ele sabe que você não vai suportar isso. Amém? Então Ele estabelece o limite. E Ele diz: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou contigo. Está falando de provação, de lutas. Princípio segundo: você precisa confiar na fidelidade de Deus e ter uma atitude de oração. Ao no verso 24, diz assim: e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria do mar, e cessou a fúria do vento, e fez grande bonança. Não importa, meu irmão, que tipo de problema você esteja enfrentando, o Senhor Jesus é poderoso para resolver todo e qualquer tipo de problema na sua vida. Ele é poderoso, Ele tem a chave da vitória. Diga: Ele tem a chave da minha vitória. Amém? Ele tem a chave da minha vitória, e Ele vai abrir a porta que estiver fechada. Amém? Ele tem a chave. Ter a chave significa ter autoridade. Quem tem a chave tem autoridade. Significa que Ele tem autoridade para abrir qualquer porta que houver necessidade de ser aberta na sua vida. Amém? Então nós temos que ter essa consciência. A consciência e a confiança na fidelidade de Deus. Amém? Crer que Ele é fiel e que Ele vai fazer na sua vida, que Ele não vai te deixar perecer. Amém? E nós, em contrapartida, nós precisamos ter uma atitude de oração. Não adianta você ficar correndo de um lado para o outro, tentando resolver os seus problemas.
Tem gente que às vezes passa por uma tempestade, passa por um problema sério na sua vida, e ele fica desesperado, e ele corre de um lado para o outro, e vai no prefeito, e vai no juiz, e vai no advogado, e vai no médico, e vai em vários lugares, mas não vai para o altar da oração. Não é mesmo? Não vai lá no altar despertar o mestre. O mestre está no barco, mas ele precisa ser solicitado para que ele possa te ajudar. Ele precisa ser despertado, significa que ele precisa ser solicitado. Se você não o convidar para tomar conta da sua vida e para conduzir aquela situação difícil que você está atravessando, ele não vai fazer enquanto você não tirar a pedra. Amém? Tirar a pedra é orar. Há algo que Deus faz, mas há algo que só o homem pode fazer, e que ele vai ficar esperando você fazer. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, o túmulo normalmente era numa rocha, e havia como um quarto desse, e havia uma enorme pedra sobre a porta, e ele disse: retirai a pedra. Então os homens foram lá e retiraram a pedra. Em seguida Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro, 4 dias sepultado, em estado de decomposição, cheirando mal. Lázaro de repente começa a pular, porque estava todo amarrado como uma múmia, começou a pular, né? E o Senhor disse: desamarrai-o, soltai-o, porque ele está vivo. Amém? Então, o milagre Deus vai fazer, mas você precisa fazer algo que é remover a pedra, e a pedra é pesada às vezes. Às vezes você vai para a oração e é como se você estivesse carregando uma montanha diante de você, em cima de você, sim ou não? Você vai para a oração e está aquele peso, e está aquela dificuldade, e você não consegue orar, parece que o céu está cerrado, está fechado em cima de você, parece que Deus não está te ouvindo. Às vezes a pedra é pesada, às vezes é difícil romper a pedra, romper o obstáculo, mas nós precisamos orar, porque a hora que nós orarmos, a hora que nós removermos a pedra, Ele vai simplesmente ressuscitar o nosso problema. Ele vai ressuscitar a nossa situação. Amém? Ele vai trazer de volta à existência aquilo que deixou de existir. Ele vai trazer à existência aquilo que se estragou. Lázaro entrou em estado de decomposição, portanto se estragou, né? E o Senhor então trouxe de volta aquilo que se perdeu, aquilo que estragou. Então aquilo que se estragou na sua vida, aquilo que se perdeu na sua vida, o Senhor vai trazer de volta. Mas você precisa orar, carregar o peso da pedra da oração. Amém? A pedra tem que ser removida, senão Lázaro não vem para fora, pelo milagre, pela voz do Senhor. Amém? Pela ordem do Senhor. Nós precisamos orar. Então nós precisamos o quê? Confiar na fidelidade de Deus e ter uma atitude de oração, removendo a pedra. Não adianta ficarmos lamentando os nossos problemas, ficarmos lamentando as nossas dificuldades. Não adianta corrermos de um lado para o outro, tentando encontrar a solução. A solução está diante dele. Você vai primeiramente para diante do Senhor, e Ele vai te dar uma saída. Então, meu irmão, você precisa ir primeiramente para o altar da oração, e em seguida Deus vai agir por você. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Terceiro, você precisa colocar sua fé em ação. Fala para o seu irmão, você precisa colocar sua fé em ação. Às vezes nós não recebemos a vitória na nossa vida porque nós não colocamos a nossa fé em ação. O que está escrito lá em Tiago? Não tendes, completa aí para mim. Não tendes porque não pedis. Então muitas vezes nós não temos porque não pedimos. E se não pedimos é porque não acreditamos que será possível alcançar. Isso é falta de fé. Não pedir é falta de fé, porque por trás do não pedir está um espírito de incredulidade.
Porque quem crê, quem confia, pede, e Ele vai dar. Amém? Amém? Como uma criança. Já viu que uma criança pede tudo? Vou me dar uma bicicleta. Vou comprar uma televisão de 60 polegadas. Eles não têm muita noção das coisas, não. Né? Vou porque você não compra uma Hilux. É desse jeito que as crianças falam. Por que você fica dando esse carro velho aí, rasgando? É assim que eles falam. Pega aquele dinheiro lá. Às vezes você tem um pouquinho de dinheiro e acha que é muito. Então a criança, ela crê assim. Mas o que Jesus disse? Que nós temos que ser como crianças. Nós temos que confiar no nosso Pai. Nós temos que ter um coração puro, inocente, puro. E pedir. E se nós pedirmos, Ele vai nos dar. Ele vai te abençoar. A fé nos faz alcançar o impossível. Não precisa abrir lá em Hebreus 11:1, está escrito assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então o versículo inicia dizendo ora. Esse ora quer dizer agora, nesse momento. A fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que você ainda não tomou posse, você não viu ainda, mas você está gerando pela fé aquele algo que você está buscando em Deus. Gerar pela fé aquele algo que você está buscando em Deus é tomar posse antecipadamente daquilo que você está pedindo a Deus. Amém? Tomar posse antecipadamente. Se alegrar que Deus está conduzindo a sua vida e que Ele vai te dar aquilo que você está pedindo. Quando uma criança pede para você: pai, me dá uma bicicleta. Aí você fala para ele: no Natal eu vou te dar a bicicleta. Aí ele pula, se alegra, corre lá para a mãe e fala: mãe, meu pai vai me dar uma bicicleta mesmo? Aí a mãe já fica preocupada porque se prometeu eu tenho que dar, né? Aí a criança se alegra porque o pai deu a palavra, o pai empenhou a palavra e ele considera aquilo como já tendo ganho. É assim que Deus quer que nós tenhamos o mesmo coração. Deus quer que nós tenhamos esse mesmo coração. Se está escrito na palavra a minha vitória, se está escrito na palavra a sua vitória, você vai se alegrar com ela, porque Ele falou. Ele empenhou a palavra dele. Deus empenhou a palavra dele e Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Amém. Quarto ponto: você deve chamar a atenção de Jesus para a sua vida. Deus, Ele vai operar na sua vida quando você chamar a atenção para a sua vida. Você tem que chamar a atenção de Jesus para a sua necessidade. Tem gente que acha que não tem Deus. Eu estou na igreja, o pastor ora por mim, meu nome está naquele livro de oração, eu não preciso orar, eu não preciso pedir nada para Deus, porque eu estou coberto. Tem gente que ora muito pouco ou quase nada, né? Porque ele acha que não precisa. Mas se nós temos necessidades, nós temos que orar e nós temos que chamar a atenção de Deus para nós. Nós temos que comover o coração de Deus em relação à nossa necessidade. Amém? Deus só vai agir em nosso favor quando nós comovermos o coração de Deus em relação à nossa necessidade. O cego de Jericó chamou a atenção de Jesus para a sua dificuldade. Ele atraiu a atenção de Jesus para ele. E ele atraiu a atenção de Jesus para ele
com tanta intensidade, que essa intensidade foi revestida de revelação do Espírito Santo. A partir do momento que você entra em Deus para atrair a pessoa de Jesus para você, naquela hora o Espírito Santo entra em ação na sua vida para comover o coração de Jesus. Vou explicar melhor. O cego disse assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego. E ele clamava para que Jesus se voltasse para ele. E naquele momento o Espírito Santo falou ao espírito dele: fala que ele é o filho de Davi. Fala que ele veio da raiz da sua humanidade. Ele veio da raiz real do rei Davi. Da sua humanidade, ele é filho do rei Davi. E ele é o Deus que se tornou homem para salvar a humanidade. Diga para ele que ele é Deus e que ele é homem. Diga para ele que ele é o filho de Davi. E ele virá ao seu encontro. Aleluia. Naquele momento, aquele homem era cego, mas foi dotado de tamanha revelação de que Jesus era o filho de Davi, que naquele momento Jesus parou. A multidão em Jericó estava à sua volta, mas naquele momento Jesus parou e foi em direção àquele cego e resolveu o seu problema. Porque ele clamou com intensidade. E na intensidade com que ele clamou, ele recebeu a revelação do Espírito, que aquele homem era o filho de Davi, o Deus que havia tomado a forma humana. Isso impressionou Jesus, de alguém chamá-lo Jesus, filho de Davi. Até então, ninguém o havia chamado de Jesus, filho de Davi. Esse cego foi o primeiro a chamá-lo Jesus, filho de Davi. O cego teve a revelação da encarnação de Deus. Amém? Amém. Então, quando você ora, quando você atrai a pessoa de Jesus para você, aí o Espírito Santo começa a agir na sua vida, e começa a te revelar os céus, e começa a te revelar os propósitos de Deus, e então você atrai Deus para a sua vida. Amém? Quem quer atrair Deus para a sua vida? Amém? Se você atrair Deus para a sua vida, você verá que o milagre vai acontecer. Amém? Você vai experimentar o milagre. Último ponto. Há uma palavra de vitória sobre a sua vida. Quem crê que há uma palavra de vitória? Amém? Há uma palavra de vitória sobre a sua vida. E você precisa o quê? Ganhar a realidade dessa palavra. A palavra diz o quê? Nós, vamos repetir? Nós somos mais. Diga mais do que vencedores. Então há uma palavra de vitória. Você já é um vencedor. Para qualquer problema que surja na sua vida, você é um vitorioso. Você já é um vencedor. Você foi eleito para ser um vencedor. Você foi eleito para ser um vitorioso em todas as áreas da sua vida. Essa é a palavra que há sobre a sua vida. Você foi constituído vencedor. Isso não é pouco. Moisés, Deus disse a Moisés em Êxodo 14, não precisa abrir. Em Êxodo 14, Deus disse a Moisés: não temas, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis.
Amém? Então o Senhor, Ele diz para você: não temas, porque o Senhor seu Deus vai lhe dar o livramento. Ele fala contigo nesta hora. Você vencerá o seu problema, você vencerá a sua dificuldade. Os seus inimigos serão vencidos e você nunca mais os verá. Amém? Essa é a palavra de vitória. Quando o Senhor diz que nós somos mais do que vencedores, Ele está dizendo para nós: olha, existem inimigos diante de você, existem situações difíceis diante de você, mas eu te digo agora, essas situações, elas vão ser vencidas, você vai destruí-las, você vai derrotá-las. Esse inimigo que está lutando contra você, que está pelejando contra a sua vida, você nunca mais vai vê-lo. Porque todos os egípcios pereceram, todos os egípcios que perseguiram Israel pereceram no Mar Vermelho. Nunca mais aquela nação viu aqueles egípcios. E assim Deus vai exterminar todos os seus inimigos em nome de Jesus. É a palavra que diz: você recebeu uma palavra de vitória sobre a sua vida. O mal será tirado, o gigante será vencido, a muralha será derrubada, o inimigo sairá da sua frente, porque o Rei da Glória está vindo ao seu encontro e ele pelejará